pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo e especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, método de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Bem, para o vídeo de hoje, eu decidi falar para vocês sobre a anatomia vegetal. Então, gente, antes de mais nada, para falar sobre a anatomia vegetal, né? Porque quando se fala da anatomia, a gente se refere às estruturas internas daquele indivíduo, tá? Então, para iniciar a fala sobre a anatomia vegetal, é super importante falar primeiro sobre as células. Então, as células, pessoal, elas são estruturas funcionais do organismo. As células são extremamente importantes porque cada uma dessas células desempenham funções no corpo. Existem vários tipos de células com vários tipos de morfologias diferenciadas. Todos os tipos de célula possuem funções no nosso corpo ou até mesmo, nesse contexto, funções diferenciadas no corpo celular nas plantas. Então, as células elas foram descobertas pela primeira vez por Robert Hooke em 1665, através de um microscópio bem rudimentar, onde Robert Hooke começou a analisar pequenos tecidos vegetais e ele conseguiu elucidar as primeiras células, ele conseguiu visualizar. E ele, encantado com aquilo dali, ele começou a observar e nomear aquelas estruturas como pequenos animáculos. Então ele conseguiu visualizar essas estruturas e começou a observar que existiam pequenos espaços vazios, dispersos, e que muitas das vezes ele nomeava esses espaços como câmaras. E ele não conseguia entender do que se tratava aquelas células, né? Do que era, quais eram as suas respectivas funções e dentre outros. A única coisa que ele conseguia falar a respeito dessas células é que se pareciam com pequenos animáculos. Só que em 1665 a ciência não era tão desenvolvida assim. Então era bem comum as primeiras descobertas as pessoas começarem a nomear e achar incrível aquilo que estava sendo descoberto. Então Robert Hooke ele visualizou essas estruturas e começou a nomeá-las como pequenos animáculos, que com o passar dos anos começaram então a colocar o nome dessas estruturas de células. Então, nós temos dois tipos de células, não é mesmo? Procariontes e as células eucariontes. As células procariontes, pessoal, elas são células mais rudimentares, simples, não possuem tantas organelas assim em comparação com as células eucarióticas. Estas células procarióticas, elas são mais designadas a serem bactérias, por exemplo, tá? São células sem um envoltório nuclear, o núcleo fica completamente disperso no citoplasma da célula. Essa célula procariôtica, ela só tem uma organela chamada de ribossomos, que é justamente para fazer a síntese proteica. Essa célula procariôtica, ela é bem simplesinha, não é tão complexa como as células eucarióticas. Falando agora sobre as células eucarióticas, elas são células altamente complexas e recheadas de organelas que desempenham funções importantes para a manutenção da vida dessa célula. Então, nós temos as mitocôndrias, que participam da respiração celular dessas células eucarióticas. Nós temos o envoltório nuclear, que protege o núcleo dessas células eucarióticas. Nós temos os lisossomos, que participam da digestão celular. Nós também temos o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso, rugoso e dentre outros. São várias organelas que compõem a constituição das células eucarióticas. Então, quais são os tipos de células que o ser humano tem? Claro que é as células eucarióticas, tá, pessoal?
Então, como eu havia mencionado para vocês, as células procarióticas, elas não têm um DNA envolvido por uma membrana, tá? Esse DNA das células procarióticas é completamente disperso no citoplasma, não é protegido, o que, consequentemente, favorece com que essa célula seja sempre mutável. Ela pode sofrer mutações constantemente. Já as células eucarióticas, além dessa proteção do envoltório nuclear, que a gente chama de carioteca, as células eucarióticas são mais complexas no sentido de que o DNA, além de ser protegido pela carioteca, ele também é compactado por proteínas que fazem com que se tornem estruturas, esse material genético, que a gente chama de cromossomos. Cromossomos nada mais é do que a junção de proteínas e do próprio material genético para fazer com que esse material genético fique completamente compacto, para fazer com que os 46 cromossomos caibam tudo dentro da carioteca, tá? Porque se de repente esse material genético não ficasse compacto, ficaria tudo desorganizado dentro da carioteca e até mesmo ocupando mais espaço. Então a natureza criou esse mecanismo de fazer com que o material genético se associasse a algumas proteínas e deixasse esse material genético mais compacto, fazendo com que ocupasse menos espaço na célula. E então, essas células eucarióticas compartilham de diversas organelas, como eu estava mencionando para vocês. Essa célula eucariótica tem uma membrana citoplasmática, tem o complexo de Golgi, o ribossomos para fazer a síntese proteica, tem o citoplasma, que é já esse material aquoso, gelatinoso, em que todas as outras organelas ficam dispersas. Nós temos os lisossomos para facilitar a digestão celular. Nós temos as mitocôndrias para fazer respiração celular. O núcleo, onde se guarda o material genético. Os centríolos também, que são outros tipos de organelas, e também os próprios microtúbulos, que são outros tipos de organelas e componentes da própria célula eucariótica. Então, como eu estava mencionando para vocês, existe a célula animal eucariótica e também existe a célula vegetal. Inicialmente, a célula animal e a célula vegetal são extremamente semelhantes no sentido de quantidade de organelas. Só que a célula vegetal possui algumas peculiaridades, as quais a célula animal não possui. Bem, a célula vegetal, além de todas as outras organelas que eu mencionei anteriormente para vocês, ela também tem parede celular, cloroplasto, que é uma das organelas mais importantes que caracteriza exatamente a célula vegetal. Além disso, a célula vegetal também compõe de vacúolos, que é super importante para o armazenamento de água e outros componentes que essa célula possa armazenar. Então, a célula vegetal tem parede, e nós vamos ver no decorrer desta aula que é uma parede dupla. Nós temos a parede primária e a parede secundária. E tudo aquilo que está no interior da parede celular, a gente chama de protoplasto. Tudo aquilo que está no interior da célula vegetal, nós chamamos de protoplasto. Então, essa célula vegetal, ela sempre está em movimentos. E esses movimentos nós chamamos de ciclose. É justamente para facilitar a troca de materiais no interior das células e entre a célula e no meio externo da célula. Porque essa célula vegetal, ela tem muita proteção. Ela tem a membrana plasmática fazendo a seleção daquilo que entra e daquilo que sai, dos íons inorgânicos e dos outros elementos que possam entrar. Ela tem
a parede primária, a parede secundária, e tudo isso favorece com que exista mecanismos de proteção para essa célula, impedindo com que alguns íons inorgânicos entrem e saem dessa célula. Então, para facilitar a troca de materiais, esse citoplasma sempre fica em constante movimento, e esses movimentos nós chamamos de ciclose. Então, no interior da célula vegetal, nós temos o citoplasma, que é justamente o material aquoso em que as organelas elas ficam dispersas, desempenhando as suas respectivas funções. Nós temos algumas classificações dessas organelas para facilitar o estudo. Nós temos algumas organelas com estruturas delimitadas por membranas com funções específicas, como o plastídeo, que é um outro tipo de organela específica da célula vegetal, e também as mitocôndrias. Lembrando, as mitocôndrias possuem membrana. Nós também temos estruturas formadas por membranas, como o retículo endoplasmático. Nós também temos aquelas organelas que não possuem membranas, como os ribossomos, os filamentos de actina e os próprios microtúbulos. Além disso, no próprio citoplasma, a gente encontra também a substância fundamental, que nada mais é do que a própria matriz celular, a qual todas as outras estruturas que eu mencionei para vocês anteriormente, como o plastídeo, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, os ribossomos, ficam dispersos nessa matriz celular. Agora falando sobre vacúolos, esses vacúolos presentes nas células vegetais, eles são extremamente importantes para fazer a regulação osmótica desta célula. Então, existem dois tipos de vacúolos: aqueles vacúolos das células vegetais maduras e aqueles vacúolos das células vegetais jovens. As células vegetais maduras possuem vacúolos imensos, enormes, ocupando cerca de 80 a 90% do volume da célula vegetal. E esse vacúolo é extremamente importante para fazer sempre a regulação osmótica dessa célula, ou até mesmo realizar o armazenamento de alguns elementos importantes na manutenção da vida dessa célula. Já as células jovens, essas células vegetais jovens, elas possuem vacúolos menores, mas em consequência disso, ela também possuem vários tipos de vacúolos dispersos em sua célula, numerosos vacúolos, só que em seus tamanhos mais reduzidos. E com o passar da vida útil dessa célula vegetal, esses vacúolos vão se unindo, formando um único vacúolo. Uma teoria mais aceita da produção desses vacúolos é que eles são feitos através de uma organela chamada complexo de Golgi. É a teoria mais aceita em que essas organelas produzem os vacúolos. Existem também outras teorias que se relacionam com a produtividade dos vacúolos na célula vegetal. Em algumas plantas, possuímos também dentro da célula vegetal o que nós chamamos de cristais. Esses cristais são extremamente importantes para a proteção contra a herbivoria. Esses cristais, por exemplo, eles podem ser muito bem encontrados naquela planta conhecida como comigo ninguém pode. Se nós, seres humanos, ao palparmos as folhagens dessa planta, nós iremos ter várias irritações ou até mesmo inchaço na mão, simplesmente porque esses cristais presentes nas células vegetais dessa planta favorecem com que haja processos infecciosos, porque a planta acabou desenvolvendo
alguns mecanismos para proteção do herbivorismo. A exemplo disso, esta planta, que se chama popularmente Comigo Ninguém Pode, desenvolveu esse mecanismo de proteção, onde ela possui esses cristais presentes em suas células para proteger ela de algum animal que tente se alimentar dela. Então, agora falando sobre parede celular, essa parede celular das células vegetais, ela restringe a dispersão do protoplasto, que é todo o conteúdo que está no interior da membrana plasmática dessa célula vegetal. A parede celular, ela também faz absorção, transporte e secreção de algumas substâncias. Ela também age como sítio de atividade lisossomal ou até mesmo participa da própria digestão celular. Ela também é importante na proteção contra patógenos. Sim, pessoal, as células vegetais, elas também podem ficar doentes. Então, a célula vegetal utiliza dessa própria parede celular para proteger contra patógenos. Além disso, essa parede celular possui lignina, e essa lignina faz com que haja ainda a proteção contra a herbivoria. Então, nesse contexto, vocês conseguem entender que as plantas começam a desenvolver, por exemplo, vários mecanismos para a proteção contra a herbivoria, que é justamente para evitar com que alguns animais se alimentem dela de forma excessiva, fazendo com que ela chegue a morrer. Então, como eu estava mencionando para vocês, as células vegetais possuem duas paredes celulares. A gente tem a parede celular primária e a parede celular secundária. Essa parede celular primária, ela é formada pela membrana plasmática da célula vegetal. Então, essa primeira parede celular, ela participa da respiração celular, da secreção e dentro de alguns processos de fotossíntese. E essa composição dessa célula vegetal é de celulose, hemicelulose, peptinas e algumas proteínas. Essa parede celular também possui um alto teor de água, alguns lipídios, como cutina, cera e subserina. Já a parede celular secundária, ela é formada a partir da primeira parede celular. Lembram que a primeira parede celular é formada pela membrana plasmática? Pois bem, a membrana plasmática produz a primeira parede celular e esta primeira parede celular formará a segunda parede celular dessa célula vegetal. E ela é composta por celulose, hemicelulose e lignina. E ao contrário da parede celular primária, ela possui pouco teor de água, pouquíssimo teor de água. Além disso, ela tem ausência de peptinas e algumas outras proteínas, além de possuir um alto teor de celulose na sua parede celular. Então, nessa imagem, a gente consegue representar mais ou menos como seriam as paredes celulares dessas células vegetais, onde nós temos a representação de verde, a parede primária, de cor laranja, nós temos a parede secundária, de azul mais escurinho, nós temos uma listrinha representando a parede, representando a membrana plasmática, e posteriormente, de azul mais clarinho, nós temos o citoplasma. Aqui está a parede primária, representada de verde, de laranja, a parede secundária. Essa pequena listrinha aqui já é a membrana plasmática, e aqui já é representado como o citoplasma. E no centro dessa célula, nós encontramos o núcleo, e é justamente no núcleo
onde nós encontramos todo o material genético dessa célula vegetal. Então, falando sobre os plastídeos, eles são componentes essenciais para as células vegetais, e é super característico das células vegetais. Ele é envolvido por dupla membrana, e internamente existe um sistema de membranas que a gente chama de tilacoides. Aqui nessa imagem nós temos a representação desses plastídeos. Então, nas células vegetais, nós também temos os cloroplastos. Esses cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese. Eles apresentam uma forma esférica ou ovalada. É uma organela, pessoal, envolvida por dupla membrana e apresentam membranas internas e externas. Além dessa função de fotossíntese, ela participa na síntese de aminoácidos e ácidos graxos. Ela também participa nas funções de espaço para armazenamento temporário de amido, além de fazer a assimilação de nitrogênio e enxofre na célula vegetal. Então, outros componentes que estão adentro da célula vegetal, nós temos os proplastídeos, que são percussores dos plastídeos. Nós temos os cloroplastos, que eu mencionei anteriormente para vocês, que são componentes fototetizantes. Nós temos também os cromoplastos, que são justamente elementos que fazem com que haja a coloração das pétalas das rosas, por exemplo, ou até mesmo dos frutos e das raízes. Dão a coloração para a planta. Nós também temos os leucoplastos, que não têm pigmentos, e eles servem justamente para fazer o armazenamento de várias outras substâncias para a manutenção da vida dessa célula vegetal. Falando sobre a anatomia das sementes, elas são extremamente importantes, porque é justamente na semente em que se encontra o embrião dessa planta. Então, o embrião ele fica localizado na semente da planta e ele fica em um estágio que nós chamamos de estágio de latência. Esse estágio de latência é justamente para que essa planta fique adormecida, para que ela não gaste energia, por exemplo, para fazer o seu desenvolvimento em algum ambiente que não seja favorável para o seu desenvolvimento. Então, esse embrião fica na semente dessa planta em um estágio de latência e ele só vai ser despertado a partir do momento em que moléculas de água atingirem a semente e conseguirem fazer com que haja o desenvolvimento desse embrião, tá? Então, a partir desse momento em que o embrião é desenvolvido na semente, vai surgir as primeiras raízes, as primeiras folhas, justamente para realizar as primeiras absorções de nutrientes e as primeiras realizações de fotossíntese. Após as primeiras fotossínteses, essa folhagem primária vai cair e as folhas secundárias vão emergir. E aí essa planta vai conseguir se desenvolver. Mas inicialmente é importante destacar isso, que a semente, elas são estruturas com a finalidade de realizar a proteção para o embrião. Tem daí uma casca muito rígida e dura, para fazer com que ainda seja mais protegido esse embrião. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, comentem e compartilhem aí com seus amigos. E não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Obrigado e até logo!